Nós hoje vamos conversar sobre a Comissão Própria de Avaliação, a CPA, e a avaliação da CAPES. A avaliação da CAPES, ela é ranqueadora e reguladora. Ela é reguladora pelo fato de que o resultado da avaliação implica se os programas poderão dar continuidade ao seu funcionamento ou não. Ela também é reguladora pelo fato de que a pós-graduação brasileira ela é muito pouco normatizada por legislação. A avaliação ela acaba apontando efetivamente o que é um programa de qualidade. E como os cursos eles necessitam ter um bom resultado na avaliação, eles tendem a atender aquele resultado ou atender aquele critério. Ela é ranqueadora pelo fato de que ela atribui aos programas uma nota entre 3 e 7. Mas nem todos os programas vão poder ter a nota 7. Nem todos os programas serão 3, nem todos serão 5. Eles necessariamente têm que ser distribuídos nessa escala. Sendo que ele vai se seguir aquilo que eu chamo de princípio da curva normal. Ou seja, no canto, nas pontas, nós teremos poucos programas 3, poucos programas 5, 6 e 7. Na sua grande maioria, os programas serão nota 4 e um pouco abaixo de nota 5. Então, como os programas necessariamente vão estar distribuídos, eles vão estar ranqueados nessa avaliação. Outro fator importante da avaliação da CAPES é de que, apesar dela avaliar vários quesitos, como o programa, as disciplinas, o impacto, a influência na sociedade, a avaliação da CAPES, ela prioriza a produção intelectual. Então, é a produção intelectual que efetivamente decide os resultados de um programa. A CAPES ela está pretendendo fazer uma alteração na dinâmica de avaliação. E ela está chamando essa nova dinâmica de avaliação multidimensional. Ela vai buscar como referências um modelo alemão. E para isso, para nós entendermos o que ela está pensando, vamos ver assim, de uma forma bem genérica como que funciona o modelo europeu. No modelo europeu, você tem que, a partir do processo de Bolonha, uma forte relação com a economia. A Agenda de Lisboa previu que a Europa deveria, nos próximos anos que se seguiriam, ser uma economia muito baseada no conhecimento, em alta tecnologia. Então, a universidade ela teria o papel fundamental de oferecer essa tecnologia. Então, o modelo europeu, a universidade está vinculada à economia do conhecimento. Outro aspecto que é relevante são os rankings internacionais. Os rankings internacionais, principalmente a partir do ranking de Xangai, a União Europeia percebeu que para poder concorrer no mercado internacional de estudantes, ela precisaria estar bem nesses rankings. Então ela precisaria se estruturar para estar bem situada nesses rankings. No processo de Bolonha, ao tentar unificar as universidades em um único sistema de educação superior, percebeu-se que não seria possível fazê-lo por causa da diversidade de modelos universitários. Aí chegou-se à conclusão que a melhor forma seria as instituições terem seus planejamentos institucionais, seus planos de universidade, terem mecanismos internos de verificação da aplicação desses planos e de controle da qualidade. Assim, seria possível ter um sistema unificado com universidades diferentes. A partir dessa influência, a CAPES está criando um modelo que ela chama de modelo multidimensional. Vejamos o que ela quer dizer com isso. A avaliação multidimensional irá tomar 5 grandes dimensões, 3 delas relativas a impacto e 2 relativas a processo. Em relação ao impacto,
ela apontará impacto e relevância para a sociedade, inovação e transferência de conhecimento e produção de conhecimento. E de processo, o ensino e aprendizagem e a internacionalização. Segundo as informações que nós temos, não haverá uma única nota, mas sim para cada um desses quesitos ou dimensões, o programa terá uma nota. Desta forma, um programa poderá ter nota 7, internacionalização, e impacto na sociedade 3 ou 4, assim por diante. Então, desta maneira, os programas eles definirão no seu planejamento estratégico exatamente para que lado ele vai caminhar. Antes de continuarmos, vamos compreender o que significa avaliação. Uma das formas de nós vermos isso é definindo qual é o uso da avaliação e qual é o usuário dela. Existem diversos usos e usuários. Um deles é o da regulação, que é quando, por exemplo, na educação escolar, ao atribuirmos uma nota e informarmos a secretaria ou a instituição, nós estamos dizendo se aquele aluno pode continuar a estudar ou não. O principal usuário é a instituição. No caso da CAPES, o principal usuário da avaliação é o Conselho Nacional de Educação, porque é ele que vai definir, a partir dessa avaliação, a continuidade ou não dos programas. Um outro uso é o uso de hierarquizar, né? Então, por exemplo, nos processos seletivos relacionados ao vestibular, como o Enem, que a avaliação do Enem, ela pretende definir numa escala quais são os alunos que vão poder entrar e os que não vão poder entrar. Uma outra concepção é a ideia da avaliação formativa. A avaliação formativa, ela diz àquele que está sendo avaliado como que ele está sendo o seu desempenho, o que ele precisa melhorar, o que ele está bem. Então, o principal usuário é quem está sendo avaliado, o estudante, o programa de pós-graduação. Uma outra compreensão da avaliação é a visão da avaliação como um diagnóstico. Como diagnóstico, ele serve principalmente para nós planejarmos. Aquele que está planejando uma ação pedagógica, ele precisa diagnosticar como, por exemplo, estão os seus alunos, ou como que está a sua instituição, para que a partir desse diagnóstico ele possa planejar. Outro uso que se tem da avaliação é a avaliação para melhoria, é a partir daquela compreensão, que apesar de estarmos bem, nós podemos ainda melhorar, né? Então, eu posso verificar aonde, a partir da avaliação, eu tenho campo, espaço para crescer. Uma outra forma de avaliação, um outro uso, é para a tomada de decisão. Quando o gestor ele quer tomar a decisão de implantação de uma determinada política, e ele vai avaliando as situações. No Reúne, nós tivemos diversos exemplos de avaliação no qual as instituições, as universidades federais foram decidindo o que era melhor ou pior. Foram avaliando as situações para tomar uma decisão. Uma outra ideia é a ideia de monitoramento. Quando eu implanto uma política, eu quero saber se aquela política está sendo bem implantada, se está sendo correto, se aquilo que foi planejado está de forma adequada, né? Então, o gestor normalmente é o usuário dela. E nós temos também muitos outros significados e muitos outros usuários para a avaliação. Como que ocorre o processo de avaliação? Eu vou tomar aqui, para exemplificar ou explicar, um modelo utilizado por teóricos da psicometria. Nós temos, de um lado, ou no centro, a concepção de educação. O que eu entendo por educação? A partir disso, eu vou definir vários aspectos que são relacionados a essa avaliação. Vamos começar lá pelo espaço do resultado,
que é o uso ou os usuários. Então, a gente compreender qual tipo de avaliação nós vamos ter. Se nós queremos fazer uma avaliação para ranquear, nós vamos ter que ter um espaço de avaliação que seja com uma nota. Se eu quero para planejamento, um diagnóstico, eu vou precisar de um relatório. A partir disso, eu vou pensar também quais são as minhas referências, quais são os valores, quais são os conteúdos que eu desejo ter como fonte para avaliar. Definido isso, eu vou definir quais instrumentos, eu vou ter o planejamento dos instrumentos a serem avaliados, né? Ou que vou utilizar para avaliação. E um último aspecto é definir qual é a medição que eu vou utilizar, ou qual o critério, a forma de valoração que eu vou utilizar nesse processo de avaliação. O que avaliar? Ou, em outras palavras, o que a CAPES avalia? A CAPES avalia, normalmente, condições de oferta, que vai relacionado à ideia de professores, projeto do curso, questões financeiras, infraestrutura. Ela avalia também processos, quando ela discute ou avalia a orientação, disciplinas. Ela avalia também resultados ou produtos, como, por exemplo, a produção científica. Nessa mudança que a CAPES está fazendo, ela também está inserindo a ideia de impacto. E o impacto, ele está relacionado ao egresso, que também é o resultado do programa, né? Está relacionado como que o programa influencia a educação básica, a sociedade, a economia, a produção científica. Então, está entrando no processo de avaliação com mais força essa ideia de impacto. Voltando, a CPA e a avaliação da CAPES. Quais são as referências que deverão ser tomadas para a avaliação? Tomaremos o tradicional projeto pedagógico do curso, do programa, no qual temos objetivos, o perfil do estudante, a matriz curricular, mecanismos de avaliação, metodologias. A CAPES agora está pedindo que, além do nosso projeto pedagógico, nós tenhamos um planejamento estratégico, onde o programa irá definir as suas metas, as ações para atingir essas metas e os indicadores para avaliar se as metas estão sendo atingidas. Então, essas duas grandes estruturas, o projeto pedagógico e o planejamento estratégico, que serão as referências. Só para lembrar, o planejamento estratégico é muito parecido com aquilo como foi feito o Plano Nacional de Educação, onde nós temos lá metas, ações e indicadores. A CPA deverá fazer o planejamento dos instrumentos para dialogar com a CAPES. O grande usuário, o grande uso da avaliação serão relacionados à ideia de diagnóstico para iluminar o planejamento, de monitoramento da implantação do planejamento estratégico, de tomadas de decisão e de melhoria contínua. No espaço dos resultados, nós teremos os grandes relatórios, e os usuários desses relatórios serão o próprio PPGE, o Programa de Pós-Graduação, a CAPES e a sociedade. A CAPES aponta que esse quadriênio é um quadriênio de transição, de mudança, de uma avaliação dimensional para uma avaliação multidimensional. Vejamos como que está ocorrendo esse processo. Na nova ficha de avaliação, nós temos 3 grandes dimensões. Isso já é uma mudança em relação à avaliação do quadriênio anterior, que eram 5. Nós teremos a avaliação do programa, da formação e do impacto. Dentro da formação estará a publicação docente. E essa dimensão, ela será uma dimensão de barreira. Isso significa o quê? Se no item formação o programa obtiver
uma nota 3, ele não poderá ter uma nota maior, mesmo que no programa ele tenha nota 5 e tenha 5 no impacto. De certa maneira, a produção docente ainda continuará como um grande marco da nota da CAPES. Agora, para o caminho da avaliação multidimensional, a CAPES já está pedindo que agora se faça alguns relatos sobre o impacto. Por exemplo, quais são os melhores egressos, qual é o impacto que a produção do programa teve. Está pedindo também já um planejamento estratégico, que, como eu já disse, para agora ela não terá grandes influências. Se você simplesmente fizer um planejamento estratégico, provavelmente já terá uma boa avaliação. Mas, para o próximo quadriênio, esse planejamento estratégico deverá ser implantado. Se fizer um planejamento estratégico de qualquer forma, teremos problemas à frente. Outra mudança é que agora vão ter apenas 4 publicações. O programa deverá determinar quais são as 4 principais publicações por docente. Agora a CAPES está dizendo, olha, não adianta poucos professores publicarem, todos têm que publicar. E ela diz, essa publicação tem que ser de qualidade. O que é a qualidade? Qualidade para a CAPES sempre tem como indicador o Qualis. No Qualis Referência, que foi lançado no ano de 2019, já se tomou a ideia de impacto. Então, os programas, o Qualis Referência, ele toma o fator de impacto medido internacionalmente e o fator H do Google Acadêmico. Antigamente, a avaliação do Qualis levava basicamente em conta dados relativos à editoração. E o programa também deverá ter constituído a sua CPA, uma autoavaliação com a ideia de monitorar e garantir a qualidade da oferta. Para onde esse novo modelo nos levará? Alguns dizem que esse novo modelo se terá a possibilidade dos programas terem escolhas com mais facilidades, poderão optar melhor por uma internacionalização, ou por uma influência na economia, ou por uma influência na educação básica, né? Aí os programas teriam uma certa liberdade de escolher. Mas, por outro lado, esse rio, ele pode nos levar a nós termos uma valorização excessiva da ciência aplicada, de uma ciência mais tecnológica do que a ciência básica, né? E para onde que efetivamente ela vai levar? Vamos ter que percorrer esse rio para saber.